Em Brasília, 20 horas. Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa reunião pública, à nossa confraternização com a espiritualidade. É muito importante a presença de vocês aqui. Hoje vocês vão ter que me aguentar, porque a palestrante da noite não pôde vir de última hora, então vai ter que ser eu mesmo. Então, antes de nós começarmos o nosso bate-papo, então todo mundo me ouvindo bem? Está me ouvindo bem, Roseli? Beleza? Boa noite ao pessoal que vai assistir essa palestra em algum lugar do futuro, pelo YouTube. Todas as nossas palestras ficam salvas no YouTube, na página da Fraternidade Espírita Maria de Nazaré. Tem bastante conteúdo, hein? Tem também as nossas aulas do nosso ciclo de estudo de sábado. Tem bastante coisa legal lá. Então, vamos fazer a nossa prece para começarmos as nossas reflexões de hoje. Fechando os nossos olhos, vamos mentalizar Jesus e seu poder infinito. Amado Mestre Jesus, nessa noite festiva de comunhão com a espiritualidade, nós elevamos as nossas vibrações de gratidão por mais esse dia vivido, pelas experiências que tivemos até aqui e pela oportunidade de estarmos aqui. Que o teu infinito amor envolva o nosso coração em vibrações de assertividade, de aceitação, para que as informações e as reflexões da noite de hoje possam nos auxiliar no nosso longo e doloroso processo de renovação moral. Que os espíritos consoladores, trabalhadores dessa casa, possam nos atender, possam nos limpar, nos conduzir e nos ajudar neste nosso processo de cura. Fica conosco, Senhor, em mais esta reunião. Que assim seja. Muito bom, pessoal. Vamos aqui conversar aqui. É interessante que hoje vocês me surpreenderam. Surpreenderam positivamente. Por quê? Porque todas as vezes que eu trabalho um tema que está diretamente relacionado à necessidade da gente se reformar, da gente vigiar as nossas atitudes, a tendência é que o fluxo de pessoas seja baixo. A tendência é que venha bem menos pessoas. Nós temos a média de uma frequência de 25 a 30 pessoas toda quinta-feira, uma média que nós temos, né, João? E dependendo do tema, sobe um pouquinho, e dependendo do tema, cai muito. Então, quando deu 10 para as 8, e só tinha chegado o Fábio e a família dele, eu falei, vai ser mais um daqueles dias que teremos poucas pessoas. Mas, vocês aqui me surpreenderam. Na verdade, veio todo mundo, né, que costuma vir às terças-feiras. Bom, já fazia tempo que eu queria fazer um bate-papo com vocês a respeito de mediunidade. É óbvio que em 50 minutos eu não vou conseguir esgotar todo o tema que envolve a mediunidade enquanto tormenta. Nós estudamos 2 anos seguidos aqui aos sábados, né, João? E a gente ainda não aprende tudo. Depois nós vamos para o desenvolvimento mediúnico da quarta-feira e a gente ainda não aprende tudo. Então é humanamente impossível trabalhar todo esse tema da mediunidade em uma única palestra. Mas eu fiz um compilado de informações daquilo que é necessário que a gente saia daqui hoje com isso na cabeça. Algumas informações que talvez eu não consiga responder todas as perguntas. Talvez ao final do nosso bate-papo nós tenhamos mais dúvidas do que as perguntas que efetivamente a gente queira responder. Mas fica um ponto de início. Eu vou trabalhar aqui uma bibliografia espírita que vai nortear mais ou menos uma linha de raciocínio para quem quer se aprofundar. Antes da gente entrar propriamente no tema, é importante que nós entendamos que a mediunidade não é exclusividade do espírita. A mediunidade, que ela já foi chamada de carisma, de tantos outros nomes, ela está presente no ser humano, quer ele seja espírita ou não. Está presente no católico, no evangélico. O ato de profetizar, quando você vai na igreja e o pastor para você fala, Deus está tocando o meu coração para falar que tudo vai dar certo para você hoje, Ferreira. Aquela luta vai dar certo, você vai prosperar. Bom, na verdade ele está tendo uma manifestação mediúnica. E tomara que não seja
caô, né? Tomara que não seja o verde. Mas é uma manifestação mediúnica. Nesse momento, quando né, o reteté é uma manifestação, estamos no manto do Senhor. É uma manifestação mediúnica. Eu falo isso muito confortavelmente, porque nós estamos dentro de um centro espírita. Depois, se alguém assistir esse vídeo aqui e não concordar, deixa os comentários aqui embaixo no YouTube, apesar de que eu desabilito os comentários, né? Mas eu vou habilitar dessa vez. Então, essa capacidade, ela é inerente. E a mediunidade, o que é mediunidade? É o potencial que nós temos de perceber e interagir com o mundo espiritual. É a certeza que Deus nos dá através da mediunidade que a vida não acaba no túmulo, que a gente continua vivo. E a depender do nosso estilo de vida, vai ser o nosso estilo de vida da banda de lá do Corguinho, não é? E a mediunidade, ela está ligada diretamente à configuração do nosso corpo físico. O nosso corpo físico, ele é moldado pelas referências no nosso perispírito, no nosso corpo espiritual, falando de uma forma mais simples. Então, as ligações do nosso perispírito, que é a conexão da nossa alma, para quem não conhece o que é perispírito, as ligações da nossa alma com o nosso corpo material, de carne e osso, é o que vai denotar a nossa sensibilidade mediúnica. Então, independente de trabalhar ou não, nós temos esta capacidade. Eu tenho uma amiga, hoje ela não veio aqui, mas ela vem sempre na palestra, que ela tem um marido e tem um gato. E o marido dela é alérgico ao gato. Tanto que ele está sentado no sofá da sala. Se o gato entra na sala, ele começa a espirrar. Bom, esta alergia que ele tem é orgânica. Não está presente o gato, ele não manifesta o sintoma. Da mesma forma que a mediunidade ela é orgânica. Não estando presente os espíritos, nós não sentimos a presença dele. E nos estudos do Livro dos Médiuns, nós percebemos, nós aprendemos que é necessário que haja duas situações para que o fenômeno mediúnico, para que eu possa perceber que ali tem um espírito. Ou sentir um arrepio, ou ouvir, ou sentir cheiro, alguma coisa. Então a primeira coisa que tem que ter é a minha capacidade de perceber, a expansão do meu perispírito. Então esta minha configuração orgânica tem que me dar uma predisposição para que eu perceba. E o segundo requisito, o espírito tem que querer ser percebido. Porque eu posso ter uma mediunidade de ver, ouvir, sentir, incorporar, tocar, virar de ponta cabeça. Se não houver nenhum espírito que queira ser visto, sentido, cheirado, incorporado, a minha faculdade não vai acontecer. O fenômeno não vai acontecer. E por que é importante a gente saber? Porque a gente só percebe a presença de espírito daqueles que querem ser percebidos. Muitas vezes o nosso anjo da guarda, o nosso espírito amigo, ele se faz presente pela intuição quando ele quer. Por que que dificilmente um médium de vidência vê o seu anjo da guarda? Até hoje eu não conheço nenhum médium de vidência que viu o próprio anjo da guarda. Por quê? Porque o anjo da guarda entende que não é necessário ele ser visto, senão vai encher o ego do médium. Mas é muito provável que um espírito em sofrimento queira ser visto, porque se ele for visto, há uma oportunidade dele ser ajudado. Tem um canal no YouTube dos Amigos da Luz, um canal espírita, de humor espírita. E eles fizeram alguns anos atrás um curta-metragem de meia hora de Natal, chama-se Uma História de Natal, que conta a história de um espírito que ele queria fazer chegar uma mensagem à filha dele, e ele saía procurando quem pudesse vê-lo. E quando ele achou um doido que conseguiu ver ele ficou atrás. Até o cara conseguir fazer aquilo que ele precisava. Todo curta-metragem, é muito engraçado, mas é todo curta-metragem do espírito tentando convencer o médium que não queria a ir lá e fazer e levar o recado. Eu não vou contar o final, que depois vocês vão assistir. Procura lá Uma História de Natal no canal Os Amigos da Luz. Mas vamos seguir aqui, vamos entrar na nossa parte doutrinária, que nós temos muita coisa para falar.
Qual que é o objetivo do nosso bate-papo hoje? Desmistificar a mediunidade dolorosa, apresentando-a não como um castigo. Mediunidade não é castigo. Presta atenção. O pessoal mais rústico vai entender o que eu estou falando. João, Alexandre, né? Ferreira, o pessoal mais rústico vai entender. Para quem não gosta de trabalhar, inchada é castigo, não é, Ferreira? Não é? Para quem não gosta, não estou afim de pegar no pedaço, bota uma enxada na mão dele, que dói as costas, dói tudo. Tudo é motivo. Mas para o cara que está pronto, que quer trabalhar, que entende o compromisso, a enxada é uma ferramenta lá. Para o espírito que está disposto a abreviar os seus débitos trabalhando, a mediunidade é uma enxada. Para o espírito que quer fugir dos seus compromissos, a mediunidade é um tormento. Não como um castigo, mas como um chamado à reforma íntima, ao estudo e à caridade com base nos ensinamentos. Guardem isso aqui, reforma íntima. E nós vamos perceber que a grande maioria, se não todos os nossos problemas, eles surgem a partir do momento da nossa fuga, da nossa obrigação em trabalharmos em nós aquilo que precisa ser mudado. Geralmente é o orgulho, a vaidade, a ganância, a arrogância, individualidade, narcisismo. São todos fraquezas, não digo defeitos. Quem tem defeito é coisa, é carro velho. Mas o ser humano tem fraquezas. São fraquezas que atrapalham o nosso processo de evolução. Lembra dessa passagem do Evangelho de Marcos? Havia um jovem atormentado por um processo de possessão. Jesus chegou a ele e disse: qual o teu nome? E ele responde: meu nome é Legião, porque nós somos muitos. E aí Jesus disse: sai dele. E aí eles disseram, os espíritos que estavam nele: não nos deixe sairmos dessa região. Permita que nós entremos nesses porcos para liberar ele. Jesus falou assim: então pode. Aí os espíritos entraram nos porcos, os porcos pularam pela ladeira abaixo, de espinhadeira abaixo, morreram no rio lá embaixo, e os donos dos porcos quiseram bater em Jesus e eles tiveram que sair de lá. Essa é a passagem. Muito bom. Dentro do estudo da teologia, só um parênteses no nosso bate-papo, mas dentro do estudo da teologia, existe um entendimento de que, na verdade, esse ato dos espíritos se lançarem aos porcos é uma metáfora. Significa que eles pediram a Jesus que lhes permitisse continuarem vivendo naquela podridão. Porque dentro do nível de complexo de culpa que havia no coração daqueles espíritos, eles não se sentiam no direito de sair da podridão. Ao se lançarem aos porcos, significa que eles queriam continuar na podridão como os porcos ficam, na sujeira, na imundície como os porcos ficam. Mas nós vemos um caso claro nos textos bíblicos de que este jovem, ele vivenciava um processo grave de obsessão. Terceiro estágio da obsessão, a subjugação, que é quando os espíritos tomam totalmente a capacidade de discernimento do ser humano. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso aqui. Pessoal, a gente não começa um estudo sobre mediunidade sem fazer uma leitura do Manual dos Evocadores, que era o primeiro nome do livro dos médiuns, escrito por Allan Kardec, o segundo livro publicado por ele, depois do livro dos Espíritos. Temos exemplares na biblioteca, quiser levar para ler. É uma linguagem um pouco complicada, mas existem vários canais no YouTube onde existem estudos do livro dos médiuns. Hoje você não precisa estudar sozinho. Você não precisa pagar cursinho para prestar concurso, porque existem aulas. Hoje você aprende. Hoje eu quis fazer um arroz com frango, assisti um vídeo de 4 minutos e fiz um arroz com frango sem sal, mas ficou gostoso. Errei no sal, mas ficou bom. Então no YouTube você aprende a fazer tudo. Inclusive, você tem companhia para estudar o livro dos médiuns. No capítulo 14 do livro dos médiuns, Kardec fala assim: toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Essa faculdade, essa capacidade é inerente ao homem, por isso não constitui um privilégio. E são raras as pessoas que não a possuem, pelo menos em estado rudimentar. Estado rudimentar é, no mínimo, uma sensibilidade, a intuição. Todos nós
de uma forma ou de outra, percebemos os recados que os espíritos nos dão. Ou através de um ligeiro mal-estar, uma determinada pessoa que você pensa, visita um lugar que você vai, que de repente te dá um mal-estar, uma dor de cabeça, uma náusea, você chega em casa, toma um analgésico, toma um remédio, dorme um pouco e passou. Sentir aquela intuição, será que eu fechei a porta da cozinha? Será que eu apaguei o fogo do feijão? Será que eu fechei a janela? Todos esses serás que a gente recebe no dia a dia são esta faculdade rudimentar, a mais simples da mediunidade. Então os nossos espíritos amigos, eles nos influenciam. Isso prova que a gente não está jogado na reencarnação. Quando a gente vai reencarnar, a gente não vai, Deus não fala, vá, se vira, vai e vença, se vira, não. A nossa permanência aqui, a nossa vinda, preparação, permanência e retorno é criteriosamente acompanhada, monitorada e dirigida pelos espíritos que nos conduzem. Mas, por conta do nosso apego às paixões materiais, a gente acaba se desviando do caminho da decência e começa a atender mais às influências dos espíritos sem o que fazer, os espíritos inferiores, do que propriamente dos nossos dirigentes. Existem casos em que a gente, no meio do caminho, se afastou totalmente daquilo que nós tínhamos planejado para essa reencarnação. Daí nós temos que é uma mediunidade, uma reencarnação fracassada. Vai ter que votar de novo. O teu inimigo, aquele marido que você traiu na última encarnação, que ele desencarnou com ódio, de repente ele vem como teu filho. E é aquele filho problemático, que questiona, que pega no pé. O que você faz? Quando completa 18 anos, você mete o pé, faz a trouxa e fala, some, vai caçar teu rumo. E a oportunidade de reconciliação, mas eu não sou obrigado a tolerar uma pessoa chata que pega no meu pé. Aí a gente volta, isso aqui, reforma íntima. Pagar a dívida nem sempre significa ser feliz, viu? Nem sempre a nossa felicidade está atrelada ao pagamento das dívidas reencarnatórias. Eu quero avisar para o pessoal do YouTube que agora o seu Francisco e a dona Neide acabaram de chegar. Ficarão eternizados no YouTube como um casal que chegou atrasado na palestra. Deus abençoe. Então vamos lá. Pegaram o que é mediunidade? Toda pessoa que sente mais ou menos é considerada. Então, nesse aspecto, todos nós somos médiuns. Se todos nós somos médiuns, todos nós podemos sentir a influência dos espíritos. Olha que legal. Então ninguém está imune. Eu peguei essa imagem aqui na internet, que eu achei muito legal. Porque muitas vezes os nossos familiares ancestrais, nossos espíritos queridos, eles estão presentes em nossa vida e muitas vezes nos intuindo naquele bate-papo, naquele conselho que você dá para uma amiga que está desesperada, naquele colega de trabalho que precisa desabafar e de repente você encontra palavras que você nem imaginava de onde veio para poder aconselhar aquela pessoa. Ou simplesmente para a gente não falar nada. Que às vezes eles fazem um esforço danado para a gente não azedar o caldo do feijão falando alguma besteira. Então, isso aqui reflete bem que às vezes a menina nem é espírita, às vezes a menina nem desinforma, nem sente nada, mas a vovozinha dela está lá. Ou dela está lá. Passando o recado pela via intuitiva para a menina dar um conselho. E aqui tem uma outra imagem, eu já usei em outra palestra, que também ela mostra muito a influência. Na mesma imagem nós vamos ter duas vertentes da influência dos espíritos. Eu tenho a influência do marido agressivo, influenciado por um espírito que quer destruir o casal, e eu tenho o consolo do espírito protetor que está ali amparando, fortalecendo e protegendo. Então, na mesma cena, no mesmo contexto, nós vemos. Aí você me pergunta,
Como saber em qual situação, por qual categoria de espíritos eu estou sendo influenciado? Vai depender do meu estado de ânimo, do meu humor e da minha conexão. Se eu estou me deixando levar pelo ódio, pela grosseria, pela violência, eu estou conectado com o espírito infeliz. Mas naquele momento eu sinto, diante de uma dificuldade, uma paz e uma tranquilidade muito grande. O mundo está caindo na minha cabeça, mas eu de repente sinto uma paz. Aquilo não me abala. Então eu estou sendo amparado por um trabalhador amigo. E quando que surge a mediunidade? Quando que explode essa capacidade? Algumas vezes, a depender dos compromissos do espírito, surge logo na infância. Mediunidade na infância, quanto mais cedo e quanto mais intensa, mais endividado está o espírito. Basicamente. No livro Nos Domínios da Mediunidade, psicografia de Chico Xavier, ditado por André Luiz, nós vamos encontrar um capítulo de uma mediunidade e sexo. E o instrutor, ele fala para André Luiz que a mediunidade, em muitas ocasiões, não é regra. Muitas vezes ela pode surgir na terceira idade, pode surgir na fase madura, pode surgir na infância. Mas, em muitas ocasiões, surge como um apelo das potências espirituais ao reajuste da alma, coincidindo com o despertar das emoções das forças sexuais. É quando o indivíduo deixa de ser criança e começa a interagir com a vida em sociedade. Começa a ter o círculo de amigos, começa a sair sozinho com os amigos. É nesse momento, com mais frequência, com a explosão dos hormônios, quando a progesterona e a testosterona, que são os hormônios sexuais, começam a surgir, começam a atuar, que o corpo vai modificando, que a menina começa a menstruar, que o menino começa a ter pelos pelo corpo, modifica a voz. É nesse momento que, junto com essa modificação, também possa surgir a eclosão da mediunidade. É o tempo em que o espírito, retomando o corpo, se encontra mais suscetível de assimilar as sugestões superiores, porque as suas impressões da infância ainda são recentes. Vai ligando as coisas. Está pegando a ideia? Está pegando? A mediunidade atormentada é quase sempre o resultado de uma sintonia infeliz. O problema não é a mediunidade, o problema é o trabalho que a mediunidade traz consigo. O médium não está doente da mediunidade. Eu estou doente, eu quero tomar uma pílula, como dizia minha avó, eu quero tomar uma pílula para poder bloquear. Me dá uma cibalena para bloquear a minha, o mais antigo vai lembrar da cibalena, para poder bloquear a minha mediunidade. O médium está em desequilíbrio moral e a mediunidade apenas revela esse desequilíbrio de forma ostensiva. Opa! Se alguma coisa de errado não está certo na minha conexão com o mundo espiritual, significa que não está certo alguma coisa de errado na minha conexão comigo mesmo. Algo está falhando dentro de mim. Alguma coisa do meu campo psicológico não está acertada. Alguma resposta não foi respondida, alguma decisão mal tomada, alguma coisa comigo não está bem. O tormento é o atrito entre o que somos e o que deveríamos ser, amplificado pela influência espiritual inferior. Uma coisa que eu tenho observado muito e conversando com os outros dirigentes espíritas, principalmente aqueles que trabalham diretamente com a mediunidade, é que um fato, ele é muito comum, ele é muito corriqueiro. Geralmente, no momento em que a mediunidade se torna um tormento, é que todos os chamados do trabalho foram recusados. Geralmente, quando a mediunidade chega a ponto de se tornar um tormento, é como porque todos os chamados que foram feitos ao longo da vida foram recusados. Quando que o diabético começa a perder os dedos do pé? Quando ele negligenciou ao longo da sua vida todo o tratamento, uma dieta, tudo aquilo que é pertinente ao diabético. Não é assim, comecei a sentir, eu nem sei o que o diabético sente, comecei a sentir umas coisas esquisitas, já vou no médico, o médico vai cortar o dedão do meu pé. Não é assim. Não é assim. Primeiro, todas as oportunidades que foram levadas para o tratamento foram negligenciadas. Então, da mesma forma,
todas as oportunidades, ao longo da vida, todas as oportunidades que os Espíritos nos trouxeram para estudar, para aprender, para trabalhar na caridade, nós tínhamos sempre outras. Preciso primeiro casar, preciso cuidar do meu marido, preciso fazer faculdade, preciso arrumar um emprego, preciso terminar minha casa. Depois que eu terminar minha pós-graduação, eu vou começar a frequentar um centro, eu vou me firmar, vou me apegar na igreja. Depois que eu terminar minha casa, eu vou começar um ciclo de estudos. E a gente vai empurrando, e o compromisso vai agregando. E a dívida vai ficando com os juros cada vez mais altos. E é interessante que, se a gente for colocar num gráfico a faixa etária das pessoas que vêm para o tratamento espiritual com problemas de mediunidade atormentada, uma boa parte delas já passou dos 40 anos. Interessante, né? Vamos seguir? O obsessor apenas... Presta atenção que isso aqui é legal. Presta atenção. O obsessor apenas ecoa. O que ele faz na nossa vida? Ele desperta em nós medos, culpas e frustrações que já existem. O que ele faz? Ele pega a unha e arranca a casca da ferida que a gente lutou para cicatrizar. Ele puxa de uma vez. E aí a gente sofre. O tormento decorrente da mediunidade é justamente todos os nossos bloqueios, medos, traumas não resolvidos que a presença do obsessor desperta isso aí. Pessoas que são de bem com a vida, têm uma conduta religiosa, não digo religiosa, porque uma coisa é você ter uma religião e outra coisa é você ter uma espiritualidade dentro de si. Pessoas que estão de bem com a sua própria espiritualidade dificilmente terão problemas com a mediunidade. Vamos lá, vamos seguir. No livro dos Médiuns, capítulo 23, da obsessão. O que é obsessão? O que Kardec fala no livro dos Médiuns da obsessão? Trata-se do domínio que alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas. Então não é todo espírito que vai dominar todas as pessoas. É necessário que haja meio que um padrão de sintonia de preferências de vibração entre o obsidiado e o obsessor. É por isso que um vampirizador do alcoolismo não pode deixar o alcoólatra morrer. E aí vem aquele ditado popular: na criança e no borracho, Deus põe a mão por baixo, não é? A criança e o bêbado, os espíritos cuidam. Deus cuida, na verdade não é Deus, são os espíritos obsessores. Porque é difícil de um espírito vampirizador do álcool achar um cachaceiro que sintoniza com ele. Então não pode deixar morrer, porque se deixar morrer ele vai ter que achar outro. Por isso que ele cuida, não deixa sofrer acidente. Até desvia o cara da fiscalização, não pega. O pessoal liga na base e fala pra gente: tem um cara dirigindo em zigue-zague aqui na rodovia e tal. A gente vai lá, João, não acha. Não acha. Não acha, seu Francisco. Fala, sumiu. Aonde que entrou? A gente vai sedento com o bafômetro na mão para pegar o motor. Não acha. Some. Por quê? Obviamente que os espíritos sabem que eu vou tomar o carro dele, vou tomar a habilitação, o cara vai ser preso e eles não querem prejudicar. Então some. Não acha. Lembrei de um caso uma vez, quando o trevo de talhado estava em obras, era mais ou menos umas 10 horas da noite. O pessoal que conhece a BR-153 em Nova Granada, o trevo de talhado tem uma época que tava uma bagunça lá, né? Até o pessoal fazia o viaduto lá. Chegou pra gente um acidente de trânsito envolvendo um Monza, velho. O cara subiu na defensa metálica, no guarda-reio, e ficou com as duas rodas pra cima, assim, meio pendurado ali, o carro lá. Bom, cheguei lá com a viatura, botei a lanterna, tinha um indivíduo, acho que já contei isso pra você já, né, Ferreira? Tinha um indivíduo dormindo no banco de trás do carro, no banco do passageiro de trás do carro. Eu iluminei e falei: o que você está fazendo aqui? Ele falou: moço, você não vai acreditar. Eu estava no Baiuca, bebi todas e eu sei que não pode dirigir depois de beber. Eu achei um rapaz, paguei 50 para ele me levar até em casa. Você acredita que o cara subiu aqui nesse negócio aqui, abriu a porta e saiu correndo e me largou aqui? Aí eu olhei, falei: rapaz,
Pedi para a CCO puxar na câmera, ver se saiu alguém correndo, não saiu ninguém. Aí eu pensei, como está sendo gravado, eu não vou contar o que virou o final da história. Mas, olha a presença de espírito do indivíduo. Vamos lá. Agora eu perdi o fio da meada. Mas vamos lá, vai. Os obsessores são sempre os espíritos inferiores que procuram dominar, pois os bons não exercem nenhum constrangimento. Vamos entender uma coisa. Os espíritos... Presta atenção, preste atenção. Os espíritos bondosos estão disponíveis para nos ajudar, desde que nós nos conectemos a eles através da meditação, da prece e da elevação dos pensamentos, porque eles vibram em outra faixa vibratória. Beleza? Os espíritos infelizes e inferiores estão na nossa mesma faixa vibratória. No estudo de terça-feira que nós fizemos, a gente estava falando sobre obsessão, e a Valdirene, ela perguntou uma coisa que eu achei muito legal. Ela perguntou assim, o que nos torna mais acessíveis à influência de espíritos sofredores do que espíritos benevolentes? Eu falei, é o nosso padrão mental. Porque eles estão na mesma faixa vibratória do que nós. Eles desencarnaram recentemente na mesma faixa vibratória. Então o espírito inferior, infeliz, não é inferior, o espírito que está no processo de infelicidade, ele tem fome, ele tem sede, ele tem desejo sexual, tem vontade de tomar a cervejinha dele, torce pro time dele, tem bronca, fica com raiva, apegado e de repente tiraram tudo dele, inclusive a vida. Então ele está indignado, ele não entende o que aconteceu, ele está plasmado, está vivenciando o momento do desencarne, então muitas vezes ele tem dor, ele está desesperado, ele está com medo, a família não vê, então ele está vibrando na mesma faixa vibratória. Então, para nós nos conectarmos com os espíritos benevolentes, temos que elevar o nosso padrão vibratório. Para nós conectarmos com os espíritos sofredores, não precisa fazer nada, é só a gente seguir o nosso cotidiano. Bora lá. Os bons aconselham, combatem a influência dos maus e, se não os escutam, preferem retirar-se. Bom, a gente sabe que fazer o culto do Evangelho no lar, toda semana, no mesmo dia, no mesmo horário, faz com que os espíritos benevolentes deixem o que eles estão fazendo no plano espiritual e venham na nossa residência para poder magnetizar, proteger, limpar e nos amparar. Beleza, então eu marquei, segunda-feira, 8 horas da noite, vou fazer o culto do Evangelho no lar. Os espíritos estão lá. Faço o culto do Evangelho lá. Beleza. Na semana seguinte, eu já esqueço. Não faço. Eles vêm. E na outra semana já não vem mais. Por quê? Porque eles têm mal o que fazer no plano espiritual. Eles não ficam à toa igual a nós. Os maus, pelo contrário, agarram-se aos que conseguem prender. Se chegaram a dominar alguém, identificam com o espírito da vítima e o conduzem como se faz com uma criança. Eles brincam com a gente, fazem chacota com a gente, tiram sarro. Quando são espíritos zombeteiros, no inglês eles chamam de poltergeist, né? Os espíritos batedores, que usam o fluido perispiritual, o ectoplasma de algum médium ali, para poder fazer a arruaça. Que são raros. A grande maioria dos espíritos que ficam perambulando na nossa casa, na nossa vida, são espíritos que precisam de ajuda. Faz o culto do Evangelho lá, faz prece e pede que eles caçam rumo na vida deles. Para Chico Xavier, a mediunidade atormentada é muitas vezes mediunidade ociosa ou indisciplinada. Entenda-se não só mediunidade, mas uma conduta mental indisciplinada, desequilibrada. E como? Como a gente vai adquirir uma disciplina? Lembra que Emmanuel, ele aconselhou para um bom desenvolvimento mediúnico, Emmanuel deu um conselho para o Chico. Disciplina, disciplina e disciplina, não é? 3 tipos. O que significa essas? Disciplina, disciplina, disciplina. Disciplina mental. Vigiar os pensamentos, cultivar a oração e evitar a maledicência. O que é maledicência? O que é maledicência, Fábio? O que é maledicência? Ser mal? Dona Neide, o que é maledicência? Tarcísio, o que é maledicência? Vamos lá.
Eduardo, o que é maledicência? É falar mal dos outros. É o que a gente faz todo dia. É o que a gente faz tudo. Quem nunca falou, se pegou falando mal de alguém? Gente, você viu a Creuza, filha da Cidinha? Você viu aquela roupa ridícula que ela veio? Não tem nada e bota uma saia curta achando que tem uma cor. Isso é maledicência. Ó, eu vou te contar uma coisa, mas você não fala que foi eu que te contei. Maledicência. Maledicência é fazer fofoca. Fofoca entre maledicência, julgamento das pessoas entre maledicência, falar mal dos outros entre maledicência. Tudo isso é maledicência. O culto do Evangelho Lar era para Chico a vacina principal contra o desequilíbrio. Mas tem que fazer de coração. Não é só juntar no memorário, senta lá, lê o Evangelho, faz a prece e levanta, quer fazer o que fazer. Então não faz. Vou fazer mal feito, não faz. Vou fazer de qualquer jeito, não faz. Né, Isabel? Não faz, vou fazer. Disciplina moral, viver o Evangelho. O que é viver o Evangelho? O que o Evangelho nos ensina? Amar ao próximo como a si mesmo, fazer ao próximo o que você queria que fizesse com você, amar os vossos inimigos, perdoar 70 vezes 7. Isso é viver o Evangelho. Não adianta ser um médium espetacular na reunião e uma pessoa intratável em casa. Nossa, sabe aqueles caras duas caras? Que as pessoas... Né, Beth? Sabe que as pessoas duas caras? Que é dó. Assim no centro espírita, abraça todo mundo, dá vontade de falar, tem uma vergonha na sua cara. A pessoa vem, abraça, é simpático, como é, chega em casa, maltrata a esposa, chuta o cachorro. No trabalho a pessoa desrespeita todo mundo, na rua desrespeita todo mundo, né? O dirigente do centro espírita pode não estar vendo, mas com certeza os obsessores estão vendo. E fala, toma vergonha na sua cara, o obsessor fala, toma vergonha na sua cara. Disciplina no trabalho, da caridade. A mediunidade é uma ferramenta de trabalho. O médium que não usa essa ferramenta para o bem, e não precisa desenvolver a mediunidade no centro espírita para usar a mediunidade. Não precisa estar. Você pode usar a mediunidade em casa, no trabalho, aconselhando alguém. Nossa, lá vem aquela vizinha chorar as pitangas de novo. Não suporto, pensa que eu não tenho o que fazer. Não é? Eu falar, como eu não falo? A mediunidade é uma ferramenta de trabalho. Quando eu estou mexendo aqui no centro, agora eu vou falar assim, já comecei, né? Quando eu estou mexendo aqui no centro, que eu deixo o portão aberto, eu não trabalho. Porque direto passam as pessoas, e aí o que você tem que fazer? Tem que sentar para conversar. Só o Ferreira, que já é de casa, né, Ferreira? Que o Ferreira para conversar. Ontem ele veio aqui, eu estava pintando o paredão do centro lá, e a gente conversando e vai pingando tinta na cabeça do Ferreira. Ferreira já é de casa. Mas... Hã? Tem. Né, vou botar ele para... Não ajuda não. Não ajuda não. Mas, geralmente, esse tempo atrás até aconteceu uma coisa bem interessante. Era um domingo de manhã, eu estava pintando a parede aqui. Então, eu estava tudo sujo de tinta. Tudo melecado, do jeito e tal. E aí chegou uma pessoa aí, chegou aos prantos, né? E falou, olha, esse aqui que é o centro do Cataruço? Eu falei, bom, o Cataruço não tem centro nenhum, mas ele é um dos trabalhadores aqui, né? Olha, eu precisava conversar. Eu falei, não, vamos conversar. Eu olhei para você? Conversar com você? Eu falei, eu sou um voluntário também, estou pintando aqui e tal. Aí a gente sentou, ficamos umas 2 horas conversando, fiz um atendimento fraterno com ele e tal. Ele saiu mais aliviado, no domingo de manhã, e um monte de coisa para fazer. Aí ele falou, olha, eu sei que eu agradeço a sua atenção, eu sei que é difícil encontrar esse Cataruço, porque ele é um cara muito ocupado, mas obrigado por ter atendido. Eu falei, de nada, não sei achar o Cataruço, mandou um abraço para ele, por aí. Mal sabe ele. Ainda bem que me achou. Então, a gente pode usar a mediunidade. Se alguém chega para conversar, você percebe que a espiritualidade te colocou na companhia de alguém que precisa de um aconselhamento, faz uma prece, pede para que os espíritos te intuam, para que da sua boca saiam palavras de conforto que sejam necessárias. Porque às vezes, meu irmão, minha irmã, você é o último recurso daquela pessoa. Dali é só para o desequilíbrio, para o desespero. Então vamos aproveitar essa oportunidade. Essa é a oportunidade da caridade. A mais pura caridade é aquela que ninguém está vendo. É aquela que ninguém vai falar, parabéns pelo trabalho. Não, essa é a caridade.
Vamos lá. No livro, vamos lá, a Joana de Ângeles, ela tem uma série de livros sobre psicologia espiritual. Um deles, vou deixar a bibliografia aqui na descrição do vídeo aqui, de todos esses livros, depois você entra lá e você vai ver toda essa relação desses livros. Um deles é o Encontro com a Paz e a Saúde, de Joana de Ângeles. E ela fala isso aqui que é muito interessante. Em qualquer transtorno de natureza obsessiva, o paciente é também um espírito desajustado em processo de recuperação. Ninguém é inocente, viu? Ninguém é vítima no campo de batalha. Em decorrência da conduta arbitrária que se permitiu anteriormente, gerando os processos lamentáveis que agora padece. Se nós temos uma sensibilidade mediúnica intensa hoje, se eu posso ver, se eu posso incorporar, se eu posso sentir, se eu posso ouvir, muito claro, de uma forma muito clara e certa, de que no passado prestei e eu não fiz. Prestei ou não prestei. Erros morais eu cometi graves, a ponto de eu vir com a sensibilidade mediúnica, para que eu possa usar essa sensibilidade como uma caridade. Isso é uma ferramenta que a espiritualidade deu para quem fez mau uso das capacidades no passado. No último capítulo do Evangelho, todo mundo tem o Evangelho segundo o Espiritismo aqui? Todo mundo tem? Tem, Francisco? Tem Evangelho em casa? Tem, Públia? Evangelho em casa? Tem? Tem? Você tem? Todo mundo tem? Quem não tiver, vai ter. Ninguém sai sem Evangelho em casa. No último capítulo tem a coletânea ecumênica de prece. E antes de Kardec trazer a prece, ele traz um comentário sobre os objetivos daquela prece. E prece pelos mortos e pelos sofredores, ele comenta assim: os espíritos sofredores reclamam preces e essas lhes são úteis, porque vendo o que pensamos neles, sentem-se menos abandonados e menos infelizes. E aqui eu negritei: a prece, entretanto, tem sobre eles uma ação mais direta. Reanima-os, desperta-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e por vezes desvia-lhes o pensamento do mal. Então presta atenção. Se quem está vivendo um processo de mediunidade atormentada, quem está aqui, ou quem está me assistindo pelo YouTube, está vivendo um processo de mediunidade, eu entro em determinado ambiente, eu me sinto mal, eu estou vendo o espírito. Tinha um amigo meu, que ele entrava no quarto para dormir com a esposa, ficava um monte de espírito na parede olhando para ele. E eu falava: e aí, filho, o que você faz? Ele falava: eu xingava, eu mal sei. E eles faziam o quê? Ficava lá me olhando. Aí ele começou a dormir na base de antidepressivo. E como fazer? Já pensou? Você ir dormir com a tua esposa, o cara ficar sentado na tua cama, olhando para você? Pelo amor de Deus, não dou conta. Se tem uma coisa que eu tenho medo, é medo de ver espírito. Não me apareça para mim não, que eu morro de medo de ver. Mas enfim, você observa, por isso que é importante, o desenvolvimento mediúnico, ele tem o objetivo da gente conseguir identificar o que é orgânico e o que é mediúnico. O que é meu, natural meu, e o que não é. Entendeu? Então, se eu percebo que nada aconteceu diferente, eu sinto, não comi nada diferente, sinto um ligeiro mal-estar, sinto uma dor aqui na nuca que irradia pela cabeça por aqui, sinto uma pressão na cabeça, alguma coisa, notadamente eu estou captando a presença de um espírito em sofrimento. E o que fazer? Vamos entupir de remédio? Não, vamos seguir o que Kardec falou. Façamos uma prece, mas tem que ser de coração. Eu comprei um terço na Aparecida, um terço inédito, de 1000 Ave Marias. Olha que coisa legal. Se alguém quiser, eu dou de presente. São 50 sequências de 20 Ave Maria, 1000 Ave Maria. Então, é um mantra, na verdade são 1000 mantras. A função do terço é te colocar numa postura de meditação, são mantras. Mas vai resolver eu pegar aquele terço e rezar 1000 Ave Maria por aquele espírito? Vai ajudar ele? Se eu não fizer isso de coração, se eu não entrar no silêncio da minha alma e pedir de coração e emitir uma vibração de amor por aquele espírito, mesmo que eu não diga palavra nenhuma, eu vou conseguir tocar-lhe. Emitir a minha vibração de desejo com que ele encontre paz. Rogar a Deus nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, Maria de Nazaré,
que envolva aquele espírito numa vibração de amor e que eu desejo, eu vibro, eu peço que ele tenha paz. Com isso, com certeza, você vai conseguir aliviar as dores daquele espírito. E depois se toma um analgésico. Como se livrar do tormento? Já partindo já para os finalmente. Estudo, tem que estudar, conhecer a doutrina espírita. Por quê? Porque é importante nós sabermos o que acontece para podermos identificar que aquilo é um fenômeno mediúnico. Não se pode conduzir um carro sem ler o manual. O médium atormentado, muitas vezes, é um médium ignorante das leis espirituais. Não sabe o que está acontecendo. Eu não sei. Eu sei que tem um cara aqui onde eu vou ficando para mim. No corredor da minha casa, ficando para mim. Né? Sentado na minha cama. O estudo liberta do medo, pois o que é desconhecido assusta. E o que é compreendido pode ser controlado. E aí, aquele espírito sofredor deixa de ser uma assombração na sua casa, uma alma penada, e passa a ser um irmão necessitado que está ali implorando a misericórdia de Deus e pedindo ajuda. O que mais? Caridade, trabalho no bem é o melhor passe desobsessivo. Quando o médium se ocupa em ajudar ao próximo, ele muda a sua vibração. Quando ele sai de casa disposto, assertivo a ser útil da espiritualidade, mas desinteressado. Tem que ajudar sem interesse. Acho que já contei numa palestra, uma vez eu estava andando na Avenida de Rio Preto com a viatura e eu vi uma senhora com a muleta parada na calçada, querendo atravessar ali, toda idosa. O que eu fiz? Eu atravessei a viatura no meio da Brigadeiro Faria Lima, liguei as luzinhas, tudo, e eu desci, poderoso, parecendo um super-homem. Peguei a veinha, torcendo para alguém filmar, para alguém postar. Tá, né, Beth? Ajudei a veinha, assim, demorei quase meia hora, aquela fila, para ajudar, para dar tempo de alguém ligar a câmera do celular e postar lá a polícia lá, socorrendo a veinha, ajudando. Que cena bonita. Ninguém filmou. Ninguém fez. Faz alguma coisa de errado, se eu tivesse dado um bicudo na veinha, né? Então, é a caridade desinteressada. Eu acho muito triste quando os grupos de voluntários se reúnem, compra uma bicicleta para uma criança, compra uma cesta básica e vai lá e entrega. A pessoa toda pobrezinha lá entrega uma cesta básica. Eu vou tirar uma foto, vou postar e posta no Instagram. A hashtag é muito bom fazer a caridade. Isso é muito triste, porque isso expõe a dignidade da pessoa. Além dela estar passando por necessidade, ainda tem que ser exposta daquela necessidade desse jeito. O trabalho mediúnico sério e disciplinado em um centro espírita é o hospital-escola onde o médium aprende a educar a faculdade e auxiliar seus obsessores de estimação. A gente tem uma penca de obsessor de estimação. Ou a gente aprende a viver e ajudar eles, a gente vai ver sofrendo, arrastando esse povo atrás de nós de uma encarnação para outra. Flávio, e esse centro espírita, o que pode fazer para me ajudar? Aos sábados nós temos os nossos ciclos de estudos. Esse semestre já está finalizando, voltaremos no próximo ciclo, em fevereiro, todo sábado, às 18 horas. É o início, são 4 módulos de estudo da doutrina espírita, que dá 2 anos, e depois vai para o estudo da mediunidade. Todo mundo aqui que quiser vai desenvolver a mediunidade, desde que faça os estudos. Não é, Ferreira? Ferreira já está no terceiro. Ferreira, aqueles três, está tudo no mesmo grupo, ó. Priscila, Ferreira, Cássia, já estão no mesmo módulo. O pessoal que foi para o passe já terminou o ciclo de estudo já. Quem mais aqui é aluno nosso? A Isabel está no segundo curso, né, Isabel? Quem mais aqui está junto? O Tarcísio também está da turma da Isabel, está no segundo curso. A Gabriela foge da gente faz uns 5 anos, né, Gabriela? Então, tá aí. Vamos lá. E, para finalizar, reforma íntima. Se eu fosse perguntar para o meu pai, explicar o que é reforma íntima, e falar, pai, com as suas palavras, defina para mim o que é reforma íntima. Meu pai, com a 4ª série, aos 72 anos de idade, ele vai definir reforma íntima assim, é criar vergonha na cara. A oração, a vigilância e o esforço diário para ser uma pessoa melhor. Melhor como? Menos chata, menos azeda, menos reclamona, menos vitimista, ter mais atitude, uma atitude assertiva diante das dificuldades do dia a dia. Tratar as causas morais, o orgulho, a vaidade, a impaciência, o melindre.
Melindre destrói um grupo espírita. Eu trabalho sempre nos estudos, pessoal, cuidado com o melindre. De vez em quando eu dou umas broncas, dou uns esculachos no pessoal, e a pessoa fica um mês sem aparecer aqui. Né, Priscila? A Priscila sabe bem. A Priscila Ferreira acompanha o nosso grupo aí. E a pessoa fica um mês sem aparecer. Não pode falar nada. Não pode falar pro passista, olha, você tem que aplicar a técnica de o passista faz errado, dá uma bronca, já não quer vir mais. É difícil, gente. A mediunidade só se torna equilibrada com Jesus quando o médium decide verdadeiramente seguir os passos do mestre. É tomar uma atitude real de trabalhar contra os nossos impulsos inferiores. Se a mediunidade atormentada bateu na nossa porta porque ao longo da nossa vida a gente negligenciou as oportunidades de trabalho, Pedro disse, o amor cobre a multidão de pecados. Sempre há oportunidade de melhorar. Eu quero deixar também outra sugestão de literatura, esse livro aqui, Encontro Marcado, de Chico Xavier. Ele tem um capítulo específico que fala somente mediunidade atormentada. Mediunidade a serviço do próximo é uma grande opção de literatura. Se for levar para ler, por favor, devolva, que é da nossa biblioteca depois lá. Amém? Muito bom. Não esclareci nada, deixei um monte de dúvida na cabeça de vocês, mas tem aqui a bibliografia para a gente começar um estímulo, a gente estudar e aprender um pouco mais. E não se esqueça que a maior manifestação de energia, de magnetismo, é a prece. Prece sincera. Amém? Deus abençoe a todos, muita luz e muita paz. Vou deixar esse slide aqui como uma inspiração para nós. Agora vamos fechar os nossos olhos, fazer a nossa prece. Divino Mestre Jesus, aqui reunidos nessa casa de oração, nessa escola da alma, Senhor, cada um de nós traz as suas fraquezas, os seus erros, as suas faltas. Cada um de nós traz sobre as suas costas uma trajetória de dor, de erros, de sofrimento, Jesus. Na noite de hoje, Mestre, em que nós estamos conectados com a espiritualidade, nós queremos abrir o nosso coração e rogar que todas as oportunidades de trabalho que surgirem diante de nossas vidas, que nós tenhamos a humildade, que nós tenhamos a sensatez de aproveitarmos. Que o tempo passado, que o tempo perdido, Senhor Jesus, se transforme em reflexão, em aprendizado. E que nós possamos trabalhar, converter a nossa capacidade de perceber a espiritualidade, converter em oportunidades de serviço, de trabalho, de redenção e de renovação. Querido Mestre Jesus, abençoe a cada uma das pessoas que aqui está. Cada um desses irmãos traz suas dificuldades, seus sofrimentos, traz os seus pesos, suas lágrimas contidas. Queremos pedir que abençoe as nossas famílias, os que estão no mundo material e os que já passaram para o mundo espiritual. Pedimos que acolha nossos entes queridos que porventura estejam em sofrimento no mundo espiritual. E queremos te pedir, Jesus, se algum de nós estiver sendo acompanhado por alguma alma sofrida, que este irmão possa sentir a tua presença e ser acolhido pelas equipes espirituais. Abençoe os irmãos que estão nos assistindo pela internet, que recebam a tua luz, o teu amor e a tua paz. Que nós possamos voltar para casa esperançosos, com a nossa alma confortada e com a certeza de que nós somos responsáveis pela nossa cura e pela nossa evolução. Fica conosco, Jesus, hoje, amanhã e para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus.